Então, nesse momento são 14 horas e 11 minutos. Iniciamos a segunda parte do dia de hoje, do nosso terceiro curso remoto de capacitação na caderneta de saúde da criança. Inicialmente, agradeço à professora Maria Lúcia, nossa palestrante de agora à tarde, por ter cedido seu horário no período da manhã para doutor Ana Guzzi e doutor Hélio Franco. Como o tema deles se estendeu, até porque nós começamos 8h30, nós estávamos esperando, tivemos que esperar o professor Tiago, ele se deslocou da residência dele para o UFPA por conta da internet, então a gente ficou lá conversando, viu, professor? Aí por isso que também se estendeu. Então, agradeço a sua colaboração. E então, pessoal, por isso que estamos aqui agora iniciando com a professora Maria Lúcia Chaves Lima. A professora, ela é da Faculdade de Psicologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da UFPA. A professora Lúcia é tutora da Faculdade de Psicologia, faz parte da equipe do projeto Multicamp Saúde da Criança. Professora, a palavra é sua. Pessoal, Obrigada. às 16 horas teremos a segunda palestra, que é da professora Denise. Então, professora, sem mais demoras, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Rose. Olá, todo mundo, boa tarde. Gente, eu não vou poder ficar até às 16, eu tenho outro compromisso, então eu vou ter que terminar antes, por isso que eu vou logo começar, né, que a gente está com o horário bem corrido. Mas que bom que vocês estão começando, né, esse novo curso de capacitação, significa que em breve vocês estão em campo, estão voltando, né, a gente fica com muita alegria que a gente está voltando um multicamp, significa que as coisas estão um pouquinho melhores, né, e um pouco mesmo. E vamos lá. Ainda falando sobre, né, o que a gente tem vivido, toda a pandemia, uma das temáticas que a pandemia trouxe foi o quanto a gente sofreu e está sofrendo na pandemia, né? Então, muitos de vocês devem ou podem ter perdido pessoas, né, próximas, como eu, perdi muita gente, muitos familiares, amigos na pandemia. E perderam também não só pessoas, né, mas às vezes sonhos, perspectivas, né, planos, projetos, né, e tantas outras coisas. Então, a gente tem vivido momentos de muito sofrimento, né? E eu acho que muitos de vocês talvez procuraram psicólogos ou psiquiatras nesse período que não tinham feito antes, ou gostariam de ter feito, né, sentiram necessidade, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é a questão de saúde mental, tá? Se eu vou pedir aqui, se alguém puder ligar, ou a maioria, quem puder ligar a câmera, eu agradeço, porque eu realmente, por mais que a gente já esteja há um ano trabalhando, mais de um ano, né, trabalhando nesse formato, eu não consigo me acostumar e não ver as pessoas e não ter né, um feedback se do que eu estou falando faz sentido ou não. Então, quem puder, eu sei que alguns não podem por questões da internet ou questões de privacidade da família, na sua casa, né? Mas quem puder ligar a câmera, eu agradeço. Para a gente, né, diminuir pelo menos um pouquinho essa frieza que é a gente lidar com a câmera. Mas, enfim, o que eu vim conversar com vocês é sobre saúde mental, tá? Então, como a professora Rose já disse, sou a professora Maria Lúcia. Obrigada, Maria Fernanda. Que bom te ter aqui. Eu sou professora da Maria Fernanda, entre outras que estão aqui, que é do curso de Psicologia, tá? E sou, desde o início, tenho a honra de ser tutora do projeto Multicamp. Tenho a honra porque é um projeto muito incrível, que eu tenho o privilégio de fazer parte, de poder acompanhar esse processo, né? Alguns cursos de saúde têm uma inserção no campo, na atenção básica muito intensa, outros não tanto, que é o nosso caso, né, Maria Fernanda? Que é a psicologia. Então, para a gente é uma grande oportunidade, tá? Eu venho tratar um assunto que
vocês vão se deparar o tempo inteiro, não só na atenção básica, mas na vida de vocês, que é a questão de saúde mental. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas... eu não posso compartilhar? Tiago, poxa, eu vou... Tá dizendo aqui que eu não posso compartilhar. Share screen. Mas pode, de manhã, Hot Ana disable participantes. Pois é, tá dizendo que não está. Que o host, né, acho que é o Thiago, que abriu a sala, desabilitou que os participantes compartilhassem. Professor Thiago. Vê se tu consegue. Habilitei, agora, professora. foi. Pronto, obrigada. Tinha esquecido mesmo, desculpa. Imagina. Vê se apareceu aí, gente. Apareceu? Sim. Sim? Ok. Então, vamos lá. Saúde mental na atenção básica, tá bom? Que é o que eu venho conversar com vocês. Então, o que a gente vai falar? Essa é uma aula reduzida, né? De outro treinamento que a gente já teve, que tinha uma carga horária mais extensa, mas eu vou tentar trabalhar aqui com vocês hoje alguns tópicos, que são o que é sofrimento mental, o que é saúde mental, rede de atenção psicossocial, saúde mental na atenção básica, principais queixas de saúde mental na atenção básica, aspectos sociais associados ao sofrimento mental e cuidados em saúde mental para crianças e adolescentes na atenção básica, ok? Vamos lá. Todo mundo diz que está estressado, que está deprimido, né, que está angustiado, e a gente usa ter sofrimento, né? Então, coloco aqui primeiro umas coisas simples, como sofrimento não é o mesmo que dor, embora a dor possa levar a um sofrimento. Todo mundo aqui já sentiu. Então, né? Mas não foi nem um pouco sofrido, não foi um sofrimento, mas foi uma dor, e que dor, tá? Da mesma forma que o sofrimento não equivale a uma perda, né? Embora perdas possam ocasionalmente nos fazer sofrer. É um pouco isso que a gente estava conversando, que a pandemia tem trazido, né? Ou seja, a gente perde pessoas que nos podem causar sofrimentos, mas não é equivalente. A gente não sofre só quando perde algo a alguém, né? Então, o sofrimento mental que a gente vai pensar aqui, trabalhar aqui, é uma vivência que ameaça produzir uma ruptura na unidade e identidade da pessoa. O que é isso? É um sofrimento tamanho que eu não consigo dar conta da minha vida, do meu estudo, né, das relações, eu não consigo mais entender quem eu sou, né, se é que a gente consegue entender um dia, né, mas fica tudo muito desorganizado, tão desorganizado que eu não consigo, que é a hora de pedir ajuda, eu estou em sofrimento, né, eu prefiro falar sofrimento psíquico, tá, do que sofrimento mental. Mas para a gente continuar na mesma lógica de falar de saúde mental, eu coloquei sofrimento psíquico. Mas, ou seja, a gente está em sofrimento intenso, né? Então, eu já sei o que é sofrimento. É algo que ameaça uma ruptura na minha identidade, no quem eu sou. Mas o que é saúde mental, então? Então, a saúde mental de uma pessoa está relacionada a como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Então, a saúde mental não é não sofrer. A saúde mental não é estar feliz, né? Que aí são conceitos muito delicados, o que é felicidade, né? Mas como a gente reage à exigência da vida. Às vezes a gente está em sofrimento intenso, por exemplo, na pandemia, mas a gente está com saúde mental, ou seja, a gente está dando conta, a gente encontra recursos, né? A gente nem sabe que a gente tinha recursos psíquicos, mas a gente está dando conta de reagir às exigências da vida, às exigências desse momento. Tem uma mínima harmonia, não há uma ruptura da minha vida devido a esse sofrimento, essa situação, tudo bem? Então, a saúde mental é isso.
Segundo o Ministério da Saúde, esse é um dado antigo, tá, de 2003, aproximadamente 20% da população brasileira necessita de algum cuidado na área de saúde mental. Certeza absoluta que essa porcentagem aumentou muito nessa última década, especialmente com a pandemia, tá? Mas não só a pandemia, tá? A saúde mental está totalmente, como a gente vai ver para frente, direcionada, diretamente ligada com as questões sociais, as questões de emprego, as questões de renda, de saúde, de educação, tá? Que podem e nos imobilizam na saúde mental, tá? Então, como é garantir o acesso e tratamento para uma população tão grande, ou seja, 20% ou mais da população brasileira precisa de algum cuidado na saúde mental? Para isso, a gente tem a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. Vocês já ouviram falar da RAPS? Alguém já ouviu falar da RAPS? A Maria Fernanda já, também é da psicologia, não tinha como não ouvir, né? Mas alguns de vocês, não sei como é tratado em cada um dos cursos, né, da saúde, a questão da saúde mental. Mas a RAPS é essa rede de atenção psicossocial, ou seja, a finalidade dessa rede é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental. Legal, Carolina entrando. Com necessidades decorrentes do uso de álcool ou das drogas no âmbito da saúde, né? Ou seja, tanto pessoas em sofrimento psíquico, né, com algum transtorno mental ou com necessidades, enfim, problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, tá? Então, a RAPS é uma rede para atender as pessoas que estão, né, em conflito psíquico, tá? Como ela é composta, essa RAPS? Temos aqui, o nosso foco de hoje, a atenção básica em saúde, tá? Quem compõe essa atenção básica? Unidades básicas de saúde, que é onde muitos de vocês vão ser alocados para cumprir, né, para vivenciar o estágio no Multicamp, equipes de atenção básica para populações em situações específicas, como o consultório na rua, que nessa edição do Multicamp tem uma equipe que vai para o consultório na rua, na qual eu sou a tutora, inclusive. Equipe de apoio aos serviços do componente de atenção residencial de caráter transitório, ou seja, várias equipes. Outro, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, o NASF, que infelizmente está praticamente desativado, né, ele existe no papel, mas não tem financiamento desde o governo Temer, está em franco declínio. Centro de Convivência e Cultura, tá? Ou seja, as estratégias de saúde da família, em todas as unidades básicas, faz parte do que a gente convencionou chamar de atenção básica. Mas na RAPS também tem a atenção psicossocial, que são os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. E eles têm vários tipos de CAPs 1, 2, 3, que depende da complexidade desse equipamento de saúde. Se recebe internação, se não recebe, se tem médico, se não tem, se dispensa medicamentos ou não, tá? Além do a CAPS AD, que é a CAPS álcool e outras drogas, tá? E o CAPS I, que é o CAPS infantil, tá? Mas também, quem compõe a RAPS, atenção de urgência e emergência, ou seja, SAMU, hospitais, pronto-socorros, atenção residencial de caráter transitório, que são as unidades de acolhimento. Que unidades de acolhimento são essas? São pessoas que antes estavam nos hospitais psiquiátricos ou nos manicômios, que estavam e estão ainda hoje nos manicômios judiciários que nós temos em Belém, não é em Belém, né? Mas é próximo, no complexo, né, penitenciário de Americano. Unidade de acolhimento infanto-juvenil, serviços de atenção em regime residencial, ou seja, tem essa atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e estratégias de reabilitação psicossocial, ou seja, cooperativas, empreendimentos solidários, iniciativas de trabalho e renda. Tudo isso e mais, como a gente vai ver, faz parte da RAPS. Então, a RAPS é isso daqui, tá? Basicamente, esse desenho aqui, olha. Ou seja, postos de saúde, né? Postos de saúde da família, CAPs,
unidades básicas de saúde, residência terapêutica, hospitais gerais, CAPs, centros comunitários, mas também, além de todos esses prontos socorros, né? Além de todos esses equipamentos, instituições de defesa dos direitos dos usuários, nós temos também aqui, olha, o que liga esses equipamentos de saúde são vizinhos, e os vizinhos fazem parte das RAPs. A família, a escola, associações de bairro, o trabalho, praças, esportes, né? Tudo o que pode ajudar a promover a saúde mental, né? E o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, está no meio disso tudo, ele liga, porque ele é um centro no qual você tem assistência psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, educadores físicos, né? Terapeutas ocupacionais, e uma série de outros trabalhadores, né? Quem faz práticas comunitárias integrativas, as PICs. Então, fazem parte desse complexo, dessa rede que é a RAPS, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Tem esse desenho que também é interessante, né? São vários, ou seja, a cidade inteira é uma RAPS, tá? Porque é onde se transita. Uma praça pode ser um equipamento de saúde super potente, tá? E assim por diante. Vamos lá. Saúde mental na atenção básica. Tá? Estudos, né, apontam que as queixas psíquicas estão entre as causas mais frequentes de procura por atendimento na atenção básica. Eu tenho uma prima que é médica, ela me diz assim, ela é dermatologista, e ela me dizia, logo no começo do que ela começou, que ela se formou, ela dizia que o quanto ela ficava angustiada, porque 90% dos pacientes que ela recebia, as causas para os problemas dermatológicos, feridas, tudo é psicológico. Eu falei, porque a pele, essa barreira, né, essa nossa camada que de proteção, de limite entre o externo e o interno. Então, ela é uma poderosa, a gente somatiza muito pela pele, tá? E não só a pele, mas tantos outros problemas, queixas, né? Chegam muito fortemente à atenção básica, tá? E eu estou aqui justamente para treinar o ouvido de vocês para essas queixas, né? Que vocês olhem, sendo de áreas diversas, não é só para a psicologia, né? Porque às vezes, como eu faço no treinamento que eu faço só para os alunos de psicologia, eu digo, olha, vocês, a maior parte das unidades de saúde não tem psicólogo, gente. Não tem. E aí, o que vai se fazer? Né? Em casos graves, a gente vai ver como você tem que encaminhar para os CAPs, mas muitas vezes é tratado na própria, né, atenção básica, ou seja, cada um de vocês aqui pode ser essa RAPS, pode fazer parte dessa RAPS, ou seja, vincular com esse paciente, escutá-lo. Tá? Quem trabalha na atenção básica sabe que tristeza, desânimo, perda do prazer em viver, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade mesmo, às vezes na forma de crises, né, que a gente chama de crises do pânico, eu prefiro chamar de crise de angústia, são queixas comuns dos usuários, né? E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. E muitos desses usuários e usuárias também apresentam queixas como mudança no sono e no apetite, dores, cansaço, palpitações, tonturas, ou mesmo alterações gástricas e intestinais, né? Ou seja, muitas vezes são sintomas de um sofrimento psíquico, tá? E não necessariamente uma gastrite. Ok? Mas pode ser também. Mas quais são as principais queixas, então, na saúde mental, na atenção básica? Tá? Você tem 3 queixas principais, que é a depressão, que a gente vive falando, estou deprimida, né? Mas muitas vezes a gente não está deprimida, a gente só está triste. O que é a depressão? É essa sensação de tristeza, mas também de autodesvalorização, sentimentos de culpa. A pessoa acredita que perdeu, de forma irreversível, a capacidade de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio, o mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. Então, eu acho que quase todo mundo se identificou aqui, né? Falei, nossa, eu sou deprimido,
Não necessariamente, né? Todo mundo sente tristeza, não existe. Ser humano sentir tristeza, eventualmente. Né? Mas a depressão é quando esse caso me impossibilita fazer algumas coisas na minha vida. Às vezes até de levantar da cama, né, de tomar banho, de fazer o mínimo, o básico, de comer, e assim por diante, tá? Mas às vezes também não é tão drástico. Às vezes eu estou deprimida e estou trabalhando, estou estudando, mas estou deprimido e nem me percebo. Eu acho que aquele estado, esse estado de tristeza, de autodesvalorização, faz parte, né? E quando a gente vê, não precisa viver dessa maneira, dá para viver de outras formas, mas é preciso se cuidar. Estou falando muito de vocês, né? Vocês percebem que eu estou falando muito de vocês porque nós somos também usuários, né? Eu estou falando desses hipotéticos usuários da atenção básica, mas todos nós estamos vivendo porque somos humanos e faz parte do humano passar por situações dessas. Outra queixa muito comum, que eu acho que talvez a mais atualmente, que é a ansiedade, né? Sensação ligada à preocupação, nervosismo e medos intensos. É antecipação de alguma ameaça futura. A pessoa pode apresentar respiração ofegante, falta de ar, palpitações, dores no peito, fala acelerada, entre outros sintomas, né? Então, se a depressão é o excesso de passado, né, a pessoa vive muito nesse sentimento de culpa, nessa tristeza, a ansiedade, ao contrário, é o excesso de futuro. É muito pensamentos, né? E se acontecer isso? E se acontecesse aquilo? E muita preocupação e o nervosismo. E claro que a pandemia intensificou muito, né? A nossa ansiedade de não saber se está doente, se não está, se vai pegar, se não vai, se eu vou passar para minha mãe, se eu for bem ali e voltar, eu posso passar a doença para minha mãe é idosa, pode morrer. Então, a gente vive numa ansiedade muito grande, né? De palpitações e de tudo, nervosismo, tá? E medos intensos. Também, atualmente, e as redes sociais não ajudam em nada nessas questões, né? Muitas vezes as redes sociais, a gente fica horas e horas olhando uma determinada rede social e depois quer simplesmente desligar o telefone e dormir. E cadê o sono? Não vem, porque a gente está muito acelerado, é muita informação e a gente não consegue relaxar para dormir. E terceiro queixa principal de saúde mental é a somatização, que eu já vinha falando, ou seja, a apresentação repetida de sintomas físicos não confirmados por resultados orgânicos visíveis, né? São queixas físicas sem uma explicação médica, né? Então, vocês já ouviram falar, isso é psicológico, né? Só que é interessante que quando se diz isso, é psicológico, parece que é uma coisa menor, parece que é invenção, né? E quando eu falo assim, gente, quando é somatização, quando a gente fala, isso é psicológico, é pior. Porque se eu tenho uma gastrite, eu consigo curar a minha gastrite, certo? Eu tomo remédio e eu consigo curar. Quando a somatização é muito mais difícil, né? Investigar, lidar e analisar, e muitas vezes muito doloroso também. Por isso que muitas vezes a gente resiste tanto a se cuidar, né? Psiquicamente, porque vai mexer em alguns elementos, em algumas áreas nossas que estão acomodadas ali, a gente não quer nem mexer nisso, porque senão vai dar ruim. Mas, para melhorar, às vezes a gente tem que cutucar nessas feridas. Ok. Mas eu preciso colocar que essas somatizações, todas essas queixas, todos esses, né, sofrimento psíquico, ele não vem do nada, tá? Ele não é algo que a pessoa inventa da cabeça, não é porque a pessoa é fraca de espírito, não é porque a pessoa não tem resiliência, outro conceito bastante infeliz que a psicologia inventou. A gente pode conversar sobre isso, né? Mas porque tem vários aspectos associados ao sofrimento mental, entre eles as vulnerabilidades de gênero, a pobreza, a cor da pele, a desigualdade. Então, o nosso sofrimento ele não vem do nada, tá? Ou seja, trago alguns exemplos aqui, né? Mulheres têm cerca de 2 vezes mais chances de apresentar essa forma de sofrimento, ou seja, de sofrimento psíquico, do que homens. Essa diferença está relacionada à diferença de gênero, ou seja, papéis sociais
da mulher e do homem, né? Socialmente ditos como da mulher e do homem. Homem, por sua vez, tem muito mais problemas relacionados ao uso de substâncias psicoativas do que mulheres, né? Ou seja, todo mundo está sofrendo, né? Só que as mulheres, é interpretar o sofrimento das mulheres a partir desse viés de sofrimento psíquico, e as mulheres têm um pouco mais de facilidade de procurar ajuda, de procurar tratamento, e os homens, quando estão sentindo essa angústia, né, essa sensação, eu não sei o que eu estou sentindo, muitas vezes recorrem, ao invés de ajuda, né, especializada, ao uso de álcool e outras drogas, né, para mitigar um pouco aquele sofrimento, mas é temporário, né, e pode provocar outros problemas, inclusive de saúde, esse uso abusivo de outras drogas. Tá? Então, a vulnerabilidade das mulheres ao sofrimento mental comum é ainda maior entre as que se identificam como negras e pardas, tá? Segundo o IBGE, e entre aquelas com menor renda. Por quê? A pobreza produz sofrimento psíquico, né? O racismo produz o sofrimento psíquico. Não são mulheres negras e pardas, não é a cor da pele que produz, né? Mas é o racismo, tá? E é muito comum a gente, principalmente pessoas brancas, não reconhecerem o racismo como um agravante na saúde mental. Tá? Então, não são raros casos de mulheres negras que vão a psicólogos e falam de situações de racismo, e psicólogos e psicólogas minimizam, né? Digam que não é bem assim, que não existe, etc. É outro muito cruel, tá? E a pobreza também está relacionada a um risco mais elevado de sofrimento mental comum. As pesquisas mostram que o desemprego aumenta a vulnerabilidade ao sofrimento mental. Também não é à toa, a gente viu muitos casos, principalmente agora na pandemia, de pessoas que perderam seu emprego e tiveram, inclusive, surtos psicóticos, né? Imagina uma pessoa que trabalhava numa lanchonete lá na universidade, digamos assim. Não, nós não vamos mais na universidade comprar o alimento, né, comprar o lanche nessa lanchonete. Essa pessoa já tinha essa renda. Ela chega, não tem mais como se sustentar, como sustentar sua família, né? E isso pode provocar, se ela não tiver uma rede, se ela não tiver ajuda, se não tiver rede de família, amigos, e também do Estado, né? Como o auxílio emergencial, que, apesar de não foi muito, mas sustentou por um tempo, minimamente, né? Algum certo estrutura financeira de uma família, enfim, que ajudou a não chegar a esses casos tão graves de vulnerabilidade social. Ok, essa primeira parte foi uma introdução sobre o que é saúde mental, o que é RAPs, as queixas mais comuns, mas tudo bem, Lúcia. E o que eu tenho a ver com isso? Vocês podem estar se perguntando. O que eu que faço farmácia tem a ver com saúde mental? O que eu que faço lá fisioterapia tem a ver com saúde mental, né? Todos os profissionais de saúde têm a ver com saúde mental, né? Porque saúde mental faz parte da saúde integral do ser humano, tá? Então, como vocês podem intervir? Se acontecer uma situação, o que eu faço, né? Então, as práticas em saúde mental na atenção básica podem e devem ser realizadas por todos os profissionais de saúde, elaborando ações a partir das vivências no território, tá? Então, isso que eu estava falando, todo profissional tem essa responsabilidade, não é só o psicólogo e não é só os CAPs, né? Os serviços especializados, a atenção básica, ela tem ferramentas para ajudar, para cuidar e até para prevenir, tá? Problemas, adoecimentos relacionados à saúde mental. As intervenções são concebidas na realidade do dia a dia do território, com as singularidades dos pacientes e das comunidades. Então, a grande força, a grande potência da atenção básica é estar no território, né? E é ter uma relação mais direta, mais cotidiana, com essa população. Ou seja, eu tenho condições de intervir, porque eu sei o que esse território tem,
né? Quando a gente fala de território, a gente está falando, tem centros comunitários, tem escolas, tem igrejas, tem organização de bairro, tem praças. O que tem nesse território que pode possibilitar uma intervenção, né, no sentido da saúde mental desses usuários, tá? Desses usuários. Pronto. Só ver aqui. Então, ações terapêuticas comuns aos profissionais da atenção básica. O que vocês podem fazer? Coisas simples. Apesar dos problemas, a gente tem proporcionar ao usuário um momento para pensar e refletir. Eu sempre bato nessa tecla com o pessoal da psicologia, e eu aproveito aqui para dizer para todos vocês que têm áreas da saúde diversas aqui, né? Gente, a gente da saúde, a gente fala muito, escuta pouco, né? Por exemplo, educação e saúde. Vários de vocês que já estão na atenção básica, em alguns serviços, vocês vão lá e levam, né, cartazes, levam, né, um banner, levam folder para apresentar um tratamento, sabe? Qual é o tratamento certo para diabetes, para hanseníase, né? A gente chega lá falando muito, né? Mas que momento a gente constrói, produz para que eles falem, para que eles pensem, para que eles reflitam sobre as suas vidas e que eles possam expressar, né? Então, precisa de momentos para pensar, para refletir, que pode ser individuais, pode ser em grupo, tá? A gente vai falar mais sobre isso também. Exercer boa comunicação. Então, quantos de vocês, né, a gente já não escutou de pessoas que falam assim, o doutor, quando eu falo doutor, pode ser qualquer um de nós, a gente não está falando só dos médicos e das médicas, né? Disse, mas eu não entendi nada que eu tenho que fazer, né? Por quê? Porque a gente não, de fato, escutou essa pessoa, né? E conseguiu falar de uma maneira que entendesse. Então, exercer uma boa comunicação é um sinal de cuidado, é uma boa prática em saúde mental, tá? Exercitar a habilidade de empatia, né? Essa palavra tão na moda, mas tão difícil de ser praticada. Ou seja, entende, te coloca na situação do outro, né? Entende que aquela dor, que para você pode ser uma coisa boba, mas por que ela está fazendo essa pessoa sofrer tanto, né? Por um não que ela deu, por uma situação que aconteceu, para você pode achar, ai meu Deus, não tenho tempo para isso. Mas pensa, por que aquilo está produzindo tanto sofrimento para essa pessoa, né? Então, a empatia, né? Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa dizer, de novo, espaço de reflexão, né? E de escuta. Acolher os usuários e suas queixas emocionais como legítimas. Não é, gente, como eu falei, as coisas, o que a gente chama de que isso é psicológico, ou isso é coisa da tua cabeça, isso é real. É real, não é porque não é uma ferida que eu consigo ver, né? Ou uma cárie que eu consiga ver e tirar, né? Ou, enfim, várias doenças, né? Uma diabetes que eu consigo medir pelo sangue. Não é porque não tenho esse elemento palpável que o problema não exista, que aquela dor não exista, que aquela queixa não exista. Então, as queixas emocionais, elas são reais e elas são legítimas. E a gente tem que levar em consideração. Porque a pior coisa, pense aí, tá? Imagine. Você está falando de uma questão, aí a pessoa chega para ti e fala assim, tu está sofrendo muito, tu tá abrindo teu coração, e falou, isso é coisa da tua cabeça. Isso é invenção, para, não pensa nisso. Só pensa em coisa boa, que tudo vai dar certo. Não dá uma raiva, um ódio total, porque tu não foi legitimada, a tua dor parece que não é nada, né? Então, acolher a dor dos usuários, considerá-los legítimos, tá? E oferecer suporte na medida certa, ou seja, uma medida que não torne o usuário dependente, né? E nem gere no profissional uma sobrecarga. Por quê? Uma medida certa, né? Uma justa medida. Porque muitas vezes qualquer coisa que acontece, por exemplo, a Bruna, vou falar da Bruna, que eu estou olhando para ela aqui. Eu estou mal e eu vou recorrer à Bruna. A Bruna me escutou. Ela foi atenciosa comigo. E eu me senti muito melhor. Voltei para casa. Falei, poxa,
ela, psicóloga, é ótima, me atendeu, me escutou, me senti, né, um ser humano. E aí acontece qualquer coisa na minha vida, todo dia eu quero ir lá falar com a Bruna. Todo dia, porque eu quero voltar a sentir aquela, né, aquele sentimento que eu fui escutada, eu fui importante, aquela profissional parou para me escutar. Então, não é assim, né? Porque senão te gera uma sobrecarga, né? O profissional também tem que ter uma escuta, é uma justa medida, né? O quanto tu consegue escutar e o quanto também não gera essa dependência dos profissionais. Tudo bem? E cuidado em saúde mental para crianças e adolescentes na atenção básica, né? Então, que é o nosso foco, né, do Multicamp, apesar de que vocês sabem, não sei se o quanto vocês sabem, mas no Multicamp, o foco é a caderneta da criança, mas a gente atende as demandas diversas que aparecem na unidade de saúde, né? Mas pensando especificamente nas crianças, eu acho que uma primeira observação é essa aqui, que é recente o reconhecimento de crianças e adolescentes apresentam problemas de saúde mental e de que esses problemas podem ser tratados e cuidados. Tá? Então, antes, a questão de criança era tudo que é de criança vai passar, isso é coisa de criança, é besteira. De adolescente, então, nem se fala, né? Adolescente é assim mesmo, é rebarbado, isso é revoltado, depois vai dar certo, né? Então, é muito recente que crianças têm problemas, têm sofrimentos psíquicos, que adolescentes têm, que podem ser tratados, devem ser tratados o quanto antes, melhor, diminui os riscos de agravamentos, de sequelas, né, ou de agravamento, especificamente de agravamento do sofrimento psíquico, tá? No Brasil, tem estudos que apontam uma taxa de prevalência de 10 a 17, 13% de crianças e adolescentes que apresentam algum problema de saúde mental. Então, é muita gente. Tá? É muita gente. Muitas crianças, muitos adolescentes. Então, diretrizes gerais para a identificação de problemas de saúde mental de crianças e adolescentes. Primeira observação, eu acho que essa já é uma bem comum, acho que não precisa ser dita, apesar de que há alguns anos era uma afirmativa que era novidade, né? Dizer que crianças não são adultos em miniatura. Não são. Então, tem características. Por exemplo, quando a gente fala que uma criança está fazendo tolice. Essa criança está fazendo tolice. O que significa isso? Significa que a criança não está se comportando da forma que eu acho que ela deveria se comportar, né? Então, a criança tem 3 anos de idade e não está dividindo o brinquedo com o coleguinha. É um exemplo bem bobo, tá? Só para vocês entenderem. Não está dividindo o brinquedo com o coleguinha. Aí tu fala assim, ela está fazendo tolice, ela não quer dividir de jeito nenhum. Aí depois tu pergunta, tá, mas você sabe se ela tem maturidade cognitiva, emocional para dividir? Ou a gente que está criando expectativa que uma criança de 3 anos tem que saber dividir tudo que é dela. Né? Você queria dividir se fosse você, se eu chegasse assim com você e falasse assim, olha, né, você vai dividir o seu celular com seu coleguinha. Aí você fala, não, mas eu não vou dividir meu celular, cada um tem o seu. Eu falei, pois é, para ti tu não quer dividir o teu celular com alguém, mas tu quer que a criança de 3 anos de vida. Não estou dizendo que é para a gente construir crianças egoístas, tá? Eu só estou dizendo que as crianças não são adultos, que não adianta a gente querer colocar nelas expectativas que a gente já tem, alguns conceitos como solidariedade, como, né, alteridade, por exemplo, se coloque no lugar do outro. Filha, falando com a minha filha, sei lá, disse, se coloque no lugar, você ia gostar de tal coisa, que eu fizesse isso com você? Ela me olha assim com uma cara, porque ainda não tem capacidade, né, desenvolvimento, né, maturacional para entender esse conceito. Para ela não existe, ainda é muito egocentrada, ainda é muito ela, tá? Então, crianças não são adultos pequenos, gente. Tem toda uma questão de desenvolvimento psíquico, orgânico, que precisa ser levado em consideração. Tá. E as crianças, em especial as adolescentes, geralmente não demandam por si próprios cuidados em saúde mental. Então, as crianças não vão dizer, mamãe, estou mal, preciso ir no psicólogo. Não existe isso, tá? E adolescentes, por mais que já consigam reconhecer
que estão mal, que estão vivendo, estão angustiados, tem alguma questão que está produzindo tanto sofrimento que eu não estou conseguindo dar conta, eles já conseguem reconhecer. As crianças conseguem reconhecer pouco. Mas os adolescentes, eles não pedem ajuda, né? Dificilmente pede ajuda. Ou seja, nós, adultos, que temos que fazer essa avaliação. E essa avaliação, ou seja, entender, identificar quando as crianças e adolescentes estão precisando de ajuda. Então, a avaliação deve ser ampla, integral, compreendendo a criança ou adolescente, a família, ou seja, a mãe, o pai, sempre que possível, e as pessoas que cuidam dessa criança, não necessariamente a mãe e o pai, né? Quem cuida, né? A escola e a comunidade, tá? Ou seja, todo o entorno da criança deve ser entendido, escutada, compreendida. Não se deve menosprezar a importância de conversar diretamente com a criança, por menor que ela seja, pois ela sempre tem o que dizer, né? Mesmo no silêncio, mesmo na omissão, mas no olhar, no medo, da maneira que ela segura a tua mão. Se chega alguém e ela fica mais com medo, fica nervosa, a gente pode identificar que ali tem um possível agressor, agressora e assim por diante, tá? Então, a gente também deve escutar, mesmo que a criança seja bastante pequena, ouvir essa criança, tá? Principais passos, então, para essa avaliação. Então, identificar os principais grupos de problemas, ou seja, cada os sintomas emocionais, ansiedade, medo, tristeza, alterações no apetite, no sono, aquelas características que a gente falou antes. Problemas de conduta, que é outra questão, principalmente na adolescência, agressividade, comportamento antissocial, agitação excessiva, né? Mas também a gente pode ver atrasos no desenvolvimento, e vocês têm a caderneta da criança, que vocês podem acompanhar ali o desenvolvimento esperado, tá? Se tiver uma coisa ou outra que não está dentro do esperado, tudo bem, mas se tiver muitos elementos daquele que demonstram atraso no desenvolvimento, isso é algo que a gente tem que observar. Dificuldade de relacionamentos, uso de drogas, né, especificamente para adolescentes. Então, identificar quais os grupos de problema, onde essa criança ou esse adolescente está mostrando, né, um sintoma, está mostrando que está em sofrimento. Outro, identificar os fatores que desencadearam ou mantiveram o problema. Então, perguntar desde quando essa criança está assim, digamos que é uma criança muito agressiva, que está batendo muito nos colegas da escola, que bate em todo mundo, que se machuca, que não consegue respeitar ninguém. Sempre foi assim? Ou teve um acontecimento, teve uma situação que intensificou ou que provocou esse problema de comportamento, etc. Né? Então, identificar os pontos fortes das crianças que possam ancorar e auxiliar as intervenções. Tá, essa criança é muito agressiva, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma vinculação muito forte com o avô, né? Quando o avô diz, ela obedece, é a única pessoa. Então, a gente precisa desse avô no tratamento, a gente precisa desse avô com a gente para ajudar nessa intervenção. Ou essa criança gosta muito de ir para a escola é o lugar, ninguém reclama de assistir na escola ela está ótima, em casa que é o problema, então a escola vai ser nossa aliada, entende? Essa criança gosta muito de jogar bola, é onde ela se sente feliz, jogar bola vai ser né, um elemento de saúde mental para a gente intervir. E conhecer, né, isso é bem básico, mas é importante, muitíssimo importante, que é conhecer o contexto da família, né, da vida dessa criança, ou seja, família, escola, comunidade, da criança e adolescente. Ou seja, entender o que está se passando, tá bom? Em síntese, né, para fechar, vamos lá. E eu já vou abrir para a gente conversar, tirar dúvidas, quem quiser conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas. Mas, em síntese, as práticas de saúde mental na atenção básica podem e devem ser realizadas por todos os profissionais de saúde, elaborando ações a partir da vivência nos territórios. Tá? Outro aspecto importante do que a gente conversou aqui, o acolhimento é uma prática fundamental na atenção básica, oferecendo espaço de escuta aos usuários e usuárias e suas famílias sobre suas aflições, dúvidas e angústias. Para mim, o mais importante de tudo é isso, a gente conseguir criar espaços de escuta.
Nos quadros de sofrimento mental grave, né, mesmo acompanhando os usuários para os CAPs, os profissionais, ou seja, casos de saúde mental grave, têm que acompanhar nos CAPs, têm que encaminhar para um atendimento. Por isso que é super importante a gente ter uma rede. Qual é a rede de atenção psicossocial que a gente tem? Onde estão os CAPs? Eu estou no território, eu vou para a UBS do Souza. Qual é o CAPs daqui, que atende esse território? É o Renascer, que fica na Pedreira. É lá, já sei. Eu sei para onde caminhar. Então, é importante. Infelizmente, a nossa rede de saúde mental em Belém é muito deficitária, né? Temos pouquíssimos CAPs estaduais e municipais, né? E por uma sobrecarga de trabalho. Os profissionais de saúde dos CAPs estão bastante sobrecarregados. Mas temos, e é para onde a gente pode encaminhar, caso não tenha psicóloga, né, no serviço. Mas, mesmo encaminhando esses usuários para os CAPs, os profissionais da saúde básica podem compartilhar o cuidado do transtorno mental com o psiquiatra. Podem, não, devem, tá? Porque o psiquiatra, ele vai uma vez por mês, depois a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, mas os profissionais da atenção básica é que têm o contato mais cotidiano com esse usuário, tá? E, por último, a avaliação em saúde mental de crianças e adolescentes deve ser ampla e integral, compreendendo os usuários e suas famílias, né? A escola, a comunidade, etc. Aqui são algumas referências que eu usei, né, para falar. Paulo Amarante, que é uma referência importante na saúde mental, os materiais sobre saúde mental produzidos pelo Ministério da Saúde, certo? Manual de práticas de atenção básica, saúde mental na atenção primária à saúde, rede de atenção à saúde, a rede de atenção psicossocial. E com isso, eu encerro e fico aberta agora para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas do que surgiu para vocês nessa nossa primeira conversa inicial sobre atenção, saúde mental na atenção básica. Professora, como você disse, né, é um instrumento muito importante na atenção básica e em outros espaços também, mas principalmente na atenção básica é a escuta, né? E eu fiquei pensando assim em casos de notificação, por exemplo, de violência, como por meio da escuta, às vezes a gente identifica determinadas violências pela fala da criança. E aí, gente, que documentos exatamente a gente utiliza? Eu sei que varia muito na dinâmica do serviço, existem alguns documentos padrões assim que a gente utiliza para notificar ou para comunicar ao serviço social ou para, enfim, entrar em contato com a justiça. E aí eu queria saber um pouco assim desse instrumento, né? O que fazer nesse caso de identificar alguma violência? Fernanda, esse é um assunto bem delicado e que é recorrente entre os viventes, né, do Multicamp, né, principalmente da psicologia. Como eu falei, eu sou tutora, então eu recebo muitos casos, seja casos de violência familiar, casos de abuso sexual, não só casos, mas indícios, né? Então, como vocês vão passar agora 15 dias, né, nos serviços, vocês não vão fazer essa notificação, mas vocês precisam notificar a equipe, tá? E a equipe que vai continuar em acompanhamento já tem os trâmites dessas notificações, né? Que podem acessar basicamente, né, o serviço social, que vai acessar, às vezes pode ser para um conselho tutelar, tem todos os trâmites, né? Mas o que eu acho mais importante para vocês entenderem é ter essa escuta, né? Só que muito cuidadosa, tá? Principalmente porque quando a gente procura, a gente acha, em todo lugar a gente vai ver abuso sexual, por exemplo, ou violência familiar. E é muito, muito, muito cuidadoso isso, porque às vezes não é. Né? São outras questões que a gente não conseguiu fazer essa avaliação ampla e integral, porque vocês vão passar pouco tempo, certo?
né? Por isso que sempre quando vocês estão numa unidade básica de saúde, se for uma estratégia de saúde da família, eu sempre falo, gente, colhem nos agentes comunitários de saúde, porque os ACS, eles conhecem as famílias, eles moram, né, eles são do território, e eles podem te ajudar a te dar mais sinais. Então, eu acho que vocês não devem, enfim, fazer notificação, lógico, vocês são estagiários, mas vocês devem comunicar à equipe, né? Porque talvez a equipe não tenha percebido nada, e agora ela pode ficar atenta, né, para outros sinais, certo? E, infelizmente, são muito comuns várias situações de sinais, né, de abuso ou de maus tratos às crianças, tá? Então, é comunicar a equipe. Falar com preceptores de vocês, preceptoras de vocês, conversar com a equipe, entender o caso. Às vezes passou despercebido e eles começam, opa, então vamos fazer um estudo de caso, bora ficar mais atento a essa situação para ver se é o caso, né, de fazer uma notificação e de fazer os trâmites devidos, né, nesses casos. Certo? Quem mais, gente? Provocou alguma ideia? Pode só trocar ideia também, não precisa ser dúvida, pode ser colocar situações. Professora, eu tenho uma dúvida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela aula, foi bastante rica. E eu gostaria de perguntar uma coisa que foi falado durante a sua apresentação, que raramente o adolescente, quase nunca, ele vai ter essa ideia de procurar o serviço, né, apesar de ele, em muitos casos, já ter o conhecimento do sofrimento psíquico dele. Eu fico pensando na atenção básica. Se o adolescente, ele vem, os pais apresentam a demanda do adolescente, só que ocorre essa recusa dele de falar com a equipe, de querer expor mais sobre a situação, até por ele não se sentir confortável, se sentir exposto pelos próprios pais. Como é que a gente poderia trabalhar isso nesses 15 dias que nós vamos ficar? E como trabalhar isso com a nossa equipe? Tanto a equipe que já vai estar lá em Soure e a nossa equipe daqui, da UFPA. Reane, todos esses casos são muito delicados, tá? Porque se a pessoa não quer atendimento, dificilmente alguém vai conseguir conduzir. O que a gente vai conseguir por meio do vínculo, né? Começa a vincular. Então, muitas vezes, e principalmente adolescente, que adolescente, até para uma questão de se afirmar, né? Não sou mais criança, tem toda uma lógica de sempre ser contra o que os pais dizem, enfim. Mas à medida que tem uma vinculação, algum elemento aí que vinculou, que puxou, ele está pedindo ajuda. O comportamento dele, né? Está pedindo ajuda, certo? Então, precisa de vínculo, tá? Claro que nesses 15 dias vocês podem vincular. Eu sempre digo o pessoal da psicologia, vocês não vão fazer atendimento psicológico, vocês não têm formação para isso. Mas todo mundo aqui pode fazer acolhimento, de qualquer área daqui. Fazer o acolhimento, ou seja, fazer uma escuta, acolher aquela pessoa, tá? E pode ser que vincule. Por exemplo, uma psicóloga de uma de onde eu acompanhava, que era na unidade dos Jurunas, a psicóloga diz que a maior parte dos pacientes dela são adolescentes, né? E muitos vêm com livre demanda. Não são levados pelos pais, né? São levados por suas questões e que vão e que conseguem, né? E que os pais nem sabem, muitas vezes, né? Justamente para ser o do contra, né? Tá? Mas, assim, minimamente é tentar vincular, tá? Tentar descobrir o que aquela pessoa gosta, puxar papo e tentar romper essa resistência inicial. Agora, se ele não quiser, ele não vai falar nada. Não tem como forçar, os pais não podem forçar, a equipe não pode forçar, mas se deixar ali, não ser uma pessoa que fica insistindo, mas, estou disponível, quero te ouvir, sabe? E te conecta alguma coisa, por exemplo, uma forma de conseguir vinculação com os usuários é pensar, você, sabia, eu já senti isso. Eu estava assim, tudo mais. Se for verdadeiro, tá? Ou seja, eu conseguia algo que
que produza conexão, né? Que ele vai falar, olha, eu não sou doido, não estou sozinho, outras pessoas já sentiram o que eu sinto, certo? Então, uma delicadeza que só quem está disposto e disposta a ouvir consegue produzir, tá? Mas isso é delicado. E eu acho que isso que é a mágica também da atenção básica, é que não tem muita fórmula, né? Às vezes tu não entende o porquê aquela pessoa que faz os acompanhamentos está ali, mas não consegue melhorar, não consegue reduzir, por exemplo, a questão da diabetes, ou a pressão continua super alta, e não sei o que acontece com essa pessoa, né? Bora ouvir. Alguma coisa tem aí. Só basta a gente estar atento, estar disposto, né? Disposta a ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Te ajudei, Rayane, mas é mais ou menos por aí. Quem mais? Professora Boa Lúcia. tarde, professora. Assim, pois não. Pois não. Ah, desculpa. Pode falar. Não, à vontade, aluno tem a palavra aqui. A aula foi muito boa e é um tema que chama muito a minha atenção, saúde mental, e quando é voltado então para as crianças, chama ainda mais. A professora ela tocou num assunto que é muito, que se fala muito, né, em relação às crianças, que eles não são miniaturas, né, de adultos. Em relação àquele outro fator que os adultos têm mania de tratar eles com uma linguagem mais, como eu posso colocar aqui, infantil, não sei se esse é o termo adequado, mas, tudo assim, esse é adequado ou não? Prejudica esse desenvolvimento deles ou há uma técnica também de falar, de linguagem com eles? Tá falando, falar assim, nhen, com criancinha, falar xin, toda xin, assim? É isso que eu dizer? Isso. E, assim, quando a gente se depara, né, em um ambiente com eles, no caso, assim, no âmbito profissional, como proceder com eles? Como deve ser direcionada essa linguagem, essa fala? Certo. Essa fala, ela é muito gostosa para ser tratada, ser usada como uma forma de carinho, né, com as tuas crianças, filhos, irmãos, irmãs, né, em situações de carinho, pode ser usado, né, claro que pode, né? Mas não na forma de lidar cotidianamente com a criança, né? Acho que foi muito legal que tu usaste, eu não sei se está certo esse termo, né, infantilizado, né? Eu adorei essa tua problematização, porque a gente usa o termo, por exemplo, a gente vai falar uma pessoa que está com um comportamento equivocado, um comportamento imaturo, a gente chama de infantil, ele está sendo infantil, né? Ou seja, a gente usa pejorativamente o termo infantil, que gente, crianças são geniais, né? São criaturas, para mim, as criaturas iluminadas, criaturas sinceras, criaturas autênticas. Então, não tem nada, né, de pejorativo, né? Ser infantil. O dia que eu estou sendo infantil é o dia que eu estou sendo, né, mais verdadeira. Mas a gente usa o termo infantil de uma forma pejorativa, tá? Então, com as crianças, você deve falar assim como tu falas com os adultos, ou seja, da maneira que eles possam entender. Tá? E eu tenho uma teoria, pelo menos é como eu falo com a minha filha, que eu sempre falo a verdade para ela. Tá? Sempre falo a verdade. Mas de uma maneira que ela consiga entender. Então, eu nunca falo para ela, eu vou falar de uma maneira errada e depois eu falo de verdade. Tá? Porque senão ela não vai acreditar mais em mim. Então, minha mãe me falou isso, como agora não é assim. Né? Como nascem os bebês? Eu vou falar primeiro para minha filha, minha filha... veio uma cegonha e você apareceu aqui, e depois, não, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar do espermatozoide que veio um óvulo, também não vou falar isso, né? Mas tem que falar de uma maneira verdadeira, mas que maneira que a criança entenda. Eu falei assim, né? Quando duas pessoas, às vezes, querem namorar e querem ter filho, às vezes acontece, de um namoro, eles estão namorando e pode ter um filho, sei lá. Falando de uma maneira tosca aqui com vocês. Mas eu falo a verdade, né? E não fale dessa maneira tati-bitati com as crianças, né?
Não fale, fale de uma maneira autêntica, fale na altura dela. A gente costuma, por exemplo, falar com as crianças na nossa altura, né? Olha só, imagina, tu sempre falar com alguém levantando a cabeça, te abaixe para falar com a criança, né? Fica abaixado e escuta, porque a gente consegue ouvir. Gente, qualquer lugar, faça um teste. Onde tem crianças, isso pode ser numa reunião em família, num posto de saúde, ninguém escuta as crianças. Ninguém escuta as crianças, elas são invisíveis, né? A gente escuta e a gente quer que eles fiquem calados e quietos, para não nos atrapalhar, mas a gente não escuta. Quando a criança começa a falar, eu percebo isso muito com a minha filha, ela começa a falar, ninguém escuta, eu mando todo mundo, não, o que foi? Que é a Maria? E coloco para ela saber que ela está sendo escutada, para ela saber que está sendo ouvida, né? Claro que se ela quer falar muito e eu estou precisando conversar com alguém, eu falo assim, 1 minuto, eu já vou lhe dar atenção, mas agora eu preciso falar com essa pessoa. Mas escutar e não ignorar a presença dela, né? Não ignorar essa presença. Então, se é para dar dicas e conselho, fale a verdade de uma maneira simples, né? Seja autêntica, não crie fantasia, não crie elementos, né? Esses elementos só podem ser interessantes se eles ajudarem na vinculação. Mas eu acho que a principal vinculação com uma criança é olho no olho, fica na altura dela e fala de uma maneira que ela entenda. E, principalmente, mais do que falar, é escutar. Porque ninguém escuta a criança. Escute a criança. Por exemplo, a gente sempre pergunta para a mãe, o que ela está sentindo? Né? Por que não pergunta primeiro a criança, o que você está sentindo? Aí a mãe já vai querer falar. Eu falo, calma, perguntei primeiro para ela, daqui a pouco eu discuto, sabe? Para a gente ver que ela tem protagonismo, né? Que ela é escutada, que ela é um ser ali já inteiro. Ele não é um ser em desenvolvimento, simplesmente, sabe? Que parece que uma hora chega o desenvolvimento. Vocês já chegaram no auge do desenvolvimento de vocês? Eu não, espero que não, né? Porque se isso for o auge, eu estou lascado, né? Pois a gente sempre tem essa ideia da criança, né? Que é um ser em desenvolvimento, é um ser que é um vir a ser. Não, ele já é um ser completo, gente. A criança já é um ser completo, com as suas características próprias, né? Então, não dá para ficar comparando as crianças adultas, eles já são seres completos com as suas características. Então, vamos respeitá-las, vamos escutar essas crianças. Pelo menos não sei se é por aí, mas foi como eu consegui pensar para dialogar contigo, tá, Luana? Obrigada, professora. Nós vamos trabalhar com a criança, mas também família, comunidade, né? E aí demais componentes da família. Então, minha mãe era bem idosa, ela faleceu no início do ano de 2020 com 86 anos, mas assim, bem ativa, poderia dizer. Claro que depois com a doença, ela já teve muitos comprometimentos, mas isso que você está falando de se dirigir à criança é interessante, porque também com o idoso. Então, tudo quanto era, todas as consultas que a gente ia, as pessoas, os profissionais olhavam para mim e perguntavam alguma coisa. E aí eu olhava para ela e então ela respondia a pergunta. Eram raros, né, que se diria, e aí, dona Bené, como a senhora está? Assim, alguma coisa. Mas, assim, impressionante também. Idoso é a mesma coisa. Com criança, com idoso, com adolescente, com louco, né? Com a pessoa que está em sofrimento psíquico grave, as pessoas não porque se é o louco, ele não sabe de nada, bora ver com quem. Escuta a primeira pessoa, né? Claro que o acompanhante ele é fundamental, né? Ele vai ver de outra maneira, vai falar, mas escute primeiro quem é o teu usuário, teu paciente naquele momento, é essa criança ou é esse idoso, né? Legal o teu exemplo, é isso mesmo. E eu quero falar com você, professora, quero farei um pedido. Desde o início que a gente ouve, desde o início do projeto que a gente ouve alguns alunos e depois, graças a Deus, que bom que eles, né, conseguem se ver, se encontrar. Então, assim, darei um exemplo. Em Soure, nós trabalharemos em 4 estratégias. Uma delas, que já me confirmou aqui, porque eu estava fazendo esse levantamento, já confirmou que não tem
o atendimento, não tem o psicólogo na unidade, né? E aí, qual seria a sua orientação para os alunos, por exemplo, o pessoal da fisioterapia está aqui com a gente, né? O pessoal da fisioterapia não irá para Soure, mas está aqui em Belém. Então, como eu me encontro como profissional na atenção básica? Se eu chego na unidade e não tem o atendimento de psicologia, não tem o atendimento de fisioterapia. Então, especificamente da fisioterapia, o que você nos diria? Mas o que é da fisioterapia? O que é que o perdão, da psicologia. Especificamente sim. da... Perdão. Da fisioterapia não faço a menor ideia. Sim. Da psicologia, né? Isso. Primeiro, na atenção básica, né? Não só em Soure não tem psicólogo, quase são pouquíssimas unidades que a gente tem psicólogo, tá? E aqui o que eu digo, a gente tem muita coisa que os alunos podem fazer, tá? E tem sido muito interessante porque como sempre está numa unidade, por exemplo, eu estou fazendo a tutoria, né, lá na Casa da Rua. Então, é uma estudante de psicologia, de odonto e de enfermagem. E é impressionante quando conseguem dialogar e fazer atividades juntos. Porque uma coisa se relacionada com a outra, então eles sempre conseguem fazer atividade juntos. Os estudantes de psicologia não vão fazer atendimentos individuais, né? Eles podem fazer escuta, acolhimento, mas podem fazer uma infinidade de coisas. Eu acho que isso também é a importância do multicamp, é mostrar que a psicologia é muito além do consultório, porque todo mundo aqui, eu acho que a grande maioria, se eu falar em psicólogo, eu vou psicólogo, o que é? A gente pensa logo que eu vou num consultório, que eu vou me deitar no divã, que eu vou sentar e ficar falando 1 hora para a pessoa. A psicologia é muito maior que isso, é muito mais. Inclusive, esse atendimento eles não vão poder fazer. O pessoal de psicologia, a gente não tem treinamento ainda, não tem escuta, não passou pela clínica para fazer. Então o que a gente faz? Inúmeras coisas. A gente pode fazer educação em saúde, trabalho em grupo, fazer grupos terapêuticos, né? Fazer atendimento, acolhimento em sala de espera. Muito mais do que a gente falar e produzir atendimento, é possibilitar espaços que as pessoas falem. Né? E aí eu coloco isso para todo mundo, né? Eu acho que todos os profissionais de saúde. A gente fala demais, como eu disse, a gente fica dando aula, né? Fica dando palestra, a gente fica dizendo o que deve ser, para tratar diabetes tem que fazer isso, isso e aquilo, porque as informações as pessoas têm, porque elas não fazem. Porque a gente está faltando escutar quais são as dificuldades dela, né? Entender o contexto de vida. Né? Então, para os alunos de psicologia que vão para unidades que não tem psicólogo, a gente tem que fazer. Agora, em situações graves, né, é preciso entender onde está, a quem recorrer, cadê a rede de saúde mental? Tem CAPs no município? Em qual município tem CAPs? Né? Porque nem o psicólogo, em situações de saúde mental grave, ele não consegue atender, se não tiver o acompanhamento psiquiátrico, o atendimento, até porque, enfim, dependendo da situação, corre risco, né, de suicídio, várias situações problemáticas, e precisa ter o amparo. Então, uma das coisas importantes que eu digo para o pessoal da psicologia é fazer um mapeamento para onde se encaminha em situações graves. Né? Qual é a rede de saúde mental que esse município tem? Tá? Então, eu só acho que por esses 2 caminhos, saber qual é a rede para saber encaminhar as situações graves e nas situações, né, mais cotidianas, no sofrimento psíquico ordinário, que eu falo que é o que todos nós sofremos, todos nós aqui mesmo, né? A gente tem mecanismos de atendimento, de atuação bem legais, muito potentes na atenção básica, sim. Muito bem. Soure tem CAPS, e aí ótimo. Terá o pessoal da psicologia já será programada uma visita, isso. Eu peço isso no plano de trabalho deles, fazer uma visita na rede de saúde mental do município. Obrigada. É isso, gente. Tem mais alguma questão que vocês gostariam de colocar? Então, professora, vou terminando por aqui. Fico à disposição para outros diálogos, se vocês quiserem, né?
Quem sabe eu encontro vocês em algum aqui, que no acompanhamento ainda não saiu, né? A distribuição de quem vai ficar nas unidades, professor? Ainda não, porque Não, depende aqui da capacitação. Tá, ok. Mas quem sabe eu encontro vocês, quem for lá para a unidade dos Jurunas, e o pessoal de psicologia, a gente tem que ainda marcar um encontro para fazer a apresentação do plano de trabalho, essa capacitação que eu também faço específica para o pessoal. Isso, Tá bom, professora Rose? Ok, então muito obrigada, professora Maria Lúcia Chaves Lima, tutora da Faculdade de Psicologia da UFPA, e né, foi muito bom lhe conhecer, né? Eu entrei no projeto, o projeto já estava No caminho. Já estava a pleno vapor, e aí ficou Tem alguns tutores que eu nem devagar. conheço, né? Tem uns tutores novos que a gente nem conhece pessoalmente, gente, essa pandemia, mas aí está melhorando, está melhorando. Está melhorando, está melhorando. A mãe saiu hoje do isolamento, inclusive. A mãe teve Covid nessa última semana, mas felizmente, por conta da vacina, não foi grave. Então, as coisas estão melhorando. Isso, exato, né? Você colocou. Então tá, professora, um abraço, gente. Obrigada, um abraço, professora. Tchau, tchau. Nos encontraremos por aí. Até e mais. Todo dia também no WhatsApp, porque são muitas demandas. Exato. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Professor Tiago, pode encerrar essa fase da gravação?